Dia 7 de março. Capítulos de hoje, Atos 19, Números 23 e 24. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo." "Então, que batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João", respondeu eles. Então Paulo disse: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus." Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Quando Paulo entrou na sinagoga, ali falou com liberdade durante 3 dias, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: "Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são?" Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: "Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma." Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: "Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada por toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina." Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco.
Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que cai do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. E se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será discutido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o risco de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal." E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Números 23. Balaão disse a Balaque: "Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros." Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: "Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois eu lhe direi o que ele me revelar." Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: "Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar." O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: "Volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem." Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: "Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel." Mas como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como eu posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles." Então Balaque disse a Balaão: "O que você fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou." Balaão respondeu: "Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca?" Então Balaque lhe disse: "Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo." Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: "Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor." Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois disse: "Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem." Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Moabe. "O que o Senhor disse?" perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: "Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor.
Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e eu não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa, e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Balaque levou Balaão até o topo do Monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez, Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números 24. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem: esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar daquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem: esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará o seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante de triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem:
Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras: ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho.